Toda glória. Podeis sentar. Glória, glória a Deus. O nosso papel aqui, irmão, é aguçar você a ser um adorador. O papel da igreja é influenciar os crentes a adorá-lo. Se você entrar numa igreja algum dia e a igreja não te incentivar a adorar a Deus, eu quero te falar que você vai estar no lugar errado. Você tem que estar no lugar onde as pessoas, o culto, leva você a adorá-lo. Glória a Deus. Bem, pessoal, vamos ler dois textos aí bastante interessantes, ao qual nós escolhemos hoje para a palavra, para a pregação desta noite. Obrigado, Francisco. A palavra de hoje, teremos dois temas, dois versículos, aliás, ou duas passagens bíblicas, onde nós vamos decorrer aqui nesta palavra. Glória a Deus. Primeira passagem nós vamos ler é 1 Samuel 17, versículo 39 e 40. A história é narrada de 18 ao 40. Todos encontraram? 1 Samuel 17, versículo 39 e 40. Amém? E depois vamos dar um salto lá para 2 Samuel 11, versículo 1 e 2. Livro de 1 Samuel 17, versículo de número 39 e 40. Diz assim a palavra de Deus: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor e que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão à sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Agora 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso de número 1. Diz assim, amém? Segunda Samuel, capítulo 11, verso 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruísse os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxe. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu, mandou dizer a Davi: estou
grávida. Tema dessa mensagem: fraco ou forte? Como você está? Repito, fraco ou forte? Como você está? Analisando os dois textos, nós vemos que o mesmo personagem, Davi, outrora estava numa situação e outrora estava em outra. Então, nesses dois contextos, eu quero decorrer a palavra trazida à igreja nessa noite. Fraco ou forte? Como você está nessa noite? Como você se encontra? Se eu te perguntasse nesses dois episódios da vida de Davi, em qual momento ele esteve mais forte? Em qual momento ele esteve mais fraco? Davi estava mais forte quando era pastor? Ou Davi estava mais fraco quando era pastor? Davi era mais forte quando era rei? Ou estava mais fraco quando era rei? Em cima deste ponto, desse enigma, eu quero trazer uma reflexão nessa noite. Fraco ou forte? Como você está? Quando Davi estava embaixo, fique sabendo que ele estava forte. E quando ele estava em cima, aí ele estava fraco, irmão. Deus não vê posição. Vou repetir. Deus não vê posição. Deus vê posicionamento. Vou repetir de novo. Deus não vê posição. Deus vê posicionamento. Deus não olhou a posição de Davi quando ele era rei. Deus também não olhou a posição de Davi quando ele era pastor. Deus olha o posicionamento. Como você tem se posicionado, meu irmão? Como você tem se posicionado em meio às lidas da vida? Então, o primeiro ponto, eu quero falar que Deus não vê posição. Deus não vê o seu status. Deus não olha para você, ó meu servo, como ele está. Olha minha serva, como ela está. Deus olha o seu posicionamento diante de certas situações. Existem situações na vida do homem que ele tem que se posicionar e se posicionar certo. Davi estava no lugar mais desejado em sua carreira. Davi estava no palácio, irmão. E como é bom estar em cima quando estamos sobre o direcionamento de Deus. Vou repetir. Como é bom estar em cima debaixo de um posicionamento de Deus. Davi estava no auge da sua carreira. Ele ia para a guerra, mas nessa guerra, o povo de Israel, o exército de Israel, estava tão formoso diante dos olhos humanos que Davi nem foi para a guerra. Ele manda Joabe: vai lá, meu filho, vai guerrear, eu estou cansado, vou ficar no palácio. E não era de se esperar que um rei, principalmente na posição de um rei de Israel, ficasse em casa com o seu exército na guerra. Assim foi a posição de Urias, quando Davi se deita com sua mulher, e ele o manda para casa. Então ele fica na porta de sua casa, mas ele não entra. E Davi faz uma pergunta interessante para ele: por que você não entrou na sua casa? O cara estava 4, 5 meses longe de casa. Tem a oportunidade de ir em casa, mas ele não foi. Por quê? E ele relata a Davi: olha, Davi, quantos guerreiros do Senhor, amigos meus, companheiros de guerra, companheiros de batalha estão lá na guerra, batalhando, guerreando, e eu vou me deitar com minha mulher? Pensa bem, Davi forjou o plano para que o seu interesse desse certo. E quando estamos fora do posicionamento que Deus quer que estejamos, nada dá certo, tudo dá errado. Nada acontece quando estamos fora dos padrões celestiais. Preste atenção, você que um dia aceitou Jesus, anda errado para você ver o quanto de coisa ruim te acompanha. Isso aconteceu na vida de Davi. Mas quem é Davi? Davi era o rei.
estava numa posição excelente, mas fora do posicionamento que Deus queria. Então Davi estava no lugar mais desejado de sua carreira, estava no palácio, estava no lugar mais almejado pelos seus guerreiros. Então Deus não vê a posição, Deus vê o posicionamento. Segundo, quando estamos em cima, sem repararmos os nossos alicerces, a queda é o próximo passo. Vou repetir. Quando estamos em cima, sem repararmos os nossos alicerces, a queda é o próximo passo. Isso acontece com Davi no palácio. Um belo dia ele acorda, irmão. E sai na varanda do seu palácio, como rei, como o cargo mais almejado daquela época. E de repente ele olha para a sacada da sua varanda e observa uma coisa legal. Quando estamos fora dos preceitos de Deus, isso é uma festa. Davi olha, se apaixona pela mulher, pergunta quem ele é, manda o seu servente chamar, se deita com ela fica um tempo em sua casa até passar o tempo da purificação e manda de volta para casa. Quando não reparamos os nossos alicerces, isso aqui é interessante, quando não reparamos os nossos alicerces, a queda vai ser o próximo passo. Davi volta para sua casa, a mulher vai para a casa dela, e Davi está lá todo feliz da vida. O tempo passa, alguém bate em sua porta dizendo: Davi, sabe aquela mulher que você deitou? Sabe? Aquela bonita, aquela desejada, que é a mulher de Urias. Ela está dizendo para você que está grávida. A casa cai. O mundo de Davi desaba. Davi então forja um plano. O que devo fazer? Eu vou chamar Urias. Ele vai se deitar com ela e está tudo certo. Urias não deita, Davi manda ele de novo para os campos de batalha. Dá uma ordem ao principal general, dizendo: quando o povo for para a batalha, porque, irmão, as flechas eram as primeiras que chegavam. Então você ia para a guerra, você tinha que ficar a uma distância que as flechas não alcançavam. E Davi manda ele ir para a linha de frente. E Urias morre. Davi então passa o luto de Betseba, traz ela para o seu palácio, casa-se com ela. Mas o tempo passa. Por quê? Quando os nossos alicerces não estão na presença de Deus, irmãos, o próximo passo é uma queda. Vou fazer uma pergunta para você. Quantas quedas, irmãos, nós tomamos durante o ano de 2023? Na visão humana, ser pastor de ovelha não era o posicionamento tão almejado para derrotar Golias. Presta atenção. Na visão humana, ser pastor de ovelha não era a posição tão almejada para derrotar Golias. Quando Saul fica sabendo que Davi chamou a guerra para si contra o gigante, Saul falou: quem é? Quantos anos tem? O que ele faz? É pastor de ovelha? Não serve. Então, na visão humana, ser pastor de ovelha não era a posição tão esperada ou tão almejada para derrotar gigantes. Na visão humana, mas Davi era servo de Deus. Estava com os alicerces firmados em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17. Davi estava com os alicerces em Deus. Quem é esse circunciso que planeja alguma coisa contra o exército do Deus vivo? Hoje mesmo, o Senhor me dará a cabeça dele na minha mão. Essa é a palavra. Essa é a palavra que tem que estar nos nossos lábios.
diante de uma batalha, diante de uma guerra. Então, na visão humana, ser pastor de ovelha não era a posição tão almejada para derrotar um gigante. E Davi narra uma história legal para Saul, dizendo: olha, Saul, eu derrubei um leão, aliás, 2. Eu derrubei um urso, aliás, 2. Que veio abocanhar as ovelhas do meu pai. E eu, Saul, peguei, dei uma gravata, dei uma banda em um e peguei a boca, rasguei e matei o urso e também o leão. Esse incircunciso vou fazer da mesma forma. Aí Saul deseja colocar suas armaduras em Davi. E não dá certo, irmão. O que é que eu aprendo com isso? Andar na estratégia dos outros. Presta atenção. Andar nas estratégias dos outros não dá certo para você. Pega essa aí. Andar sobre a visão de outro não dá certo para você. Andar com as armas de batalha de outro não dá certo em você. Você tem que adquirir as suas próprias armas. Davi tira aquelas armaduras, pega o seu cajado e vai para o lugar aonde estava posicionado, aos pés do Senhor. Ele recolhe algumas pedras no ribeiro, coloca no alforje e vai para a guerra com as suas próprias armas. Então, vou dar uma dica nessa noite: não queira armas dos outros, adquiram as suas, porque é com as suas armas que Deus vai te dar o tão esperado Golias. Primeiro, Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Segundo, quando estamos em cima, sem reparar os nossos alicerces, a queda é o próximo passo. 3, às vezes estamos embaixo, às vezes, estando embaixo, não significa que sejamos inferior. Às vezes, quando estamos embaixo, não significa que sejamos inferior. Os soldados, os irmãos de Davi e o próprio rei olhou para ele: está acabado. Mas não fique assim. Se a sua posição, meu irmão, está sobre os alicerces do Senhor, fique tranquilo, fique seguro, Deus te dará a tão esperada vitória. Às vezes você olha para você e fala: vai ser difícil, mas vai mesmo. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Olhando a minha vida passada, assim, quando casei, era muito difícil, mas nós estávamos sobre o posicionamento correto. Vou repetir: a minha vida e da minha esposa não foi fácil. Hoje está bem melhor, mas todavia nós estávamos posicionados. Então o conselho que eu tenho para te dar essa noite: esteja posicionado na presença de Deus, com as armas que Ele vai lhe dar, porque Golias é apenas um detalhe essa noite para você derrubá-lo. É apenas um detalhe. Então, meu irmão, se posicione, esteja perante o Senhor, na presença dEle. Davi estava o posicionamento de Davi era correto, cuidando de ovelhas. E às vezes nós olhamos um pastor grande, um empresário grande, e almejamos aquele cargo, almejamos aquele status, e Deus quer que você desça ao ribeiro, para depois Ele te exaltar. Sempre foi assim com todos os homens ordenados por Deus. Então, ele usa as armas de Saul e não fica bem nele, e não dá certo nele. Ele não ficava legal, ele ficava desconfortado, ele não conseguia andar, para trás, para o lado, se defender. Então ele tem uma brilhante ideia: tira isso de mim. Eu prefiro buscar a presença de Deus, eu preciso buscar me posicionar em Deus. Então não encaixa, irmão. A bênção do outro nunca vai encaixar em você.
A unção do outro nunca vai encaixar em você. Então Deus quer fazer hoje na sua vida e que você esteja posicionado diante dele. Então Davi decide se posicionar, mesmo com as armaduras reais, eram as armaduras de Davi, de Saul, aliás. Em Davi, ele prefere, irmão, ir para o ribeiro. Ele prefere pegar 5 pedras simples. Ele prefere pegar o alforje e ir para a batalha com as armas que Deus deu. Porque Deus, irmão, sempre é assim. Está lembrado de Gideão? Quando Deus chama ele, malhando trigo no lagar, com aquele mundaréu de homem no exército, Deus fala: rapaz, faz o povo descer ao ribeiro. No ribeiro ele separa mais da metade. E quem for covarde e medroso vai embora. Sobra somente 300 homens. Deus é assim. Ele trabalha quando as nossas forças são poucas. Pega essa aí. Deus vai começar a trabalhar hoje em você, se você se posicionar diante dele. Deus não quer trabalhar quando você está somente lá em cima. Ele trabalha em cima quando o seu posicionamento, quando os seus alicerces estão diante dele. Se os seus alicerces não estão diante do Senhor, não queira crescer, porque a queda será o próximo passo. Então ele desce para o posicionamento correto. Ele desce ao ribeiro, pega suas pedras e vai fundo, ora, e de repente vai ao encontro de Golias. O nosso posicionamento correto é na presença de Deus, irmãos. O seu posicionamento correto, ele tem que ser na presença de Deus. A nossa posição não define quem a gente é. Quando Davi se levanta, eu vou matar esse gigante, sendo pastor de ovelhas. Um exército, irmão, presta atenção, não só foi o rei, mas um exército olha para Davi com desdenho. Ele olha para Davi com inferioridade. Ele olha para Davi como dizendo: ele não vai conseguir. O gigante tem 3 metros de altura. O gigante já é forjado na batalha. Olha o tamanho da espada. Olha o tamanho da lança do gigante. Olha o tamanho do capacete desse gigante. A couraça do gigante. Não vai conseguir nunca. O próprio exército de Israel proclamando essas palavras para aquele que tem coragem de vencer, irmão. Para aquele que sai posicionado para ser um vencedor. Então, se o exército, se o rei não falam bem de mim, presta atenção, existe um Deus, irmãos, lá nos céus, que contempla a nossa caminhada em sua presença. Vou falar de novo. Se o exército, se até a igreja olhar para nós e dizer: essa pessoa, esse alguém não vai conseguir, existe um Deus, preste atenção, é para você começar a glorificar o nome do Senhor. Existe um Deus que a palavra dele diz que ele não dorme, irmão. Ele não dorme, ele vê sua caminhada, ele vê sua trajetória, ele vê o sacrifício, ele vê a sua jornada para lhe dar vitória, para lhe dar a vitória que você tanto almejou. Então, o que fazer? Davi, quando estava fraco na visão humana, ele estava forte diante de Deus. Quando Davi estava forte na visão humana, ele estava fraco diante de Deus, irmãos. Toda vez que os homens te exaltar, dê a honra, dê a glória, dê a majestade a Deus. Então, nosso posicionamento, ele não define o que a gente é. Davi era rei, pomposo, já tinha passado por gigante, tinha corrido do seu filho, Deus o exalta de novo, estava no topo e, por um instante, cai.
Davi estava embaixo, desce ao ribeiro. E a maior batalha de sua vida, ele é vencedor. A Bíblia diz, irmãos, que nós, eu e você, somos mais, muito mais do que vencedores. Então a Bíblia também diz, diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Então não há porquê você não estar sobre um posicionamento de Deus, irmãos. Não há porquê. Você está sobre o posicionamento que Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja na igreja, orando, falando com Ele. Deus quer que você ora lá no seu trabalho, esteja lá no seu trabalho na presença de Deus, posicionado. Porque uma coisa é você pedir, irmão. E a Bíblia diz, pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Não sabe pedir as coisas. Se um filho meu souber pedir para mim as coisas, ele está bem na minha frente. E eu tenho que falar. Se um filho meu souber pedir as coisas, irmão, eu sendo mal, a Bíblia diz, eu sei dar boas coisas para ele. Agora essa aqui é para você glorificar a Deus de pé, irmão. Quanto mais o nosso Deus, aleluia, nos dará, irmão, nos dará. Se eu sei dar coisas boas para o meu filho, sendo mal, porque todo homem é mal, eu dou coisas boas para ele, imagine Deus, irmãos. O nosso Pai, Ele nos dará todas as coisas que nós pedimos aqui na terra, e de groja, irmão, nos dará a vida eterna. Então qual o posicionamento que você está nessa noite? Você é fraco ou você é forte? Você é fraco ou você é forte? Vamos colocar de pé. Conclusão. Se posicione corretamente. Porque para quem se posiciona em Deus, a vitória é o próximo passo. Vou repetir. Se posicione corretamente hoje, porque para quem se posiciona em Deus, a vitória é o próximo passo. Diferente de quem não, os alicerces não estão em Deus. Se posicione. Se posicione essa noite. Se posicione essa noite. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Ele sabe nos dar coisas boas. Deus é bom e sabe nos dar coisas boas. Feche os seus olhos. E à medida que você for sentindo a presença de Deus, se você quiser se posicionar aqui na frente, se posicione. Em nome de Jesus. Você vindo aqui à frente, o Senhor vai perceber que você está se posicionando. Se posicione na presença de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. À medida que você for sentindo de Deus, irmãos, e perceber que alguns posicionamentos que você tomou no ano de 2023 não foram tão bons ou corretos diante de Deus, saia do seu lugar, se posicione aqui. Ou talvez esse ano de 2024 eu quero tomar um novo posicionamento. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Glória, glória a Deus.
Aleluia. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Mais. Aleluia, Senhor. Menos. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Davi, quando ele desce ao ribeiro, irmão, no coração de Deus ele estava expressando essa canção, conjecturando aqui a história. Davi estava dizendo: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que o Senhor apareça e que eu me constranja diante da sua glória. E pega as pedras, irmãos, e sai para vencer. Essa é a lição para mim e você nessa noite. Quando nós estamos fracos, aí nós estamos fortes, irmão. Vou repetir: quando nós estamos fracos, quando as pessoas olham e falam assim: e aquela ali, ó, e aquele ali, ó, é que nós estamos fortes, irmão. Nós não precisamos de holofortes, nós não precisamos ter nome, nós não precisamos ser alguém. Nós precisamos só estar na presença e no centro da vontade do Senhor, caminhando e fazendo e buscando a presença dEle e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Aí Ele vai, irmão, aí Ele vai à nossa frente e os inimigos vão caindo e as barreiras vão sendo destruídas. Por quê? Porque estamos no centro da vontade de Deus. Então essa noite, me ajuda aí, irmão. Levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Me
eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Aleluia. Fala baixinho pro Senhor. De ti, aleluia, Deus. Oh Espírito Santo. Isso. Busca a presença dele. Isso. Fala para ele agora mais, Senhor. Aleluia. Aleluia, papai. Oh Deus. Aleluia, Deus. Eu quero mais. Eu quero mais do Senhor, papai. E menos de mim. Aleluia, Deus. E menos de mim. Aleluia, e menos. Aleluia, Senhor. E menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, esses homens que vieram à frente, meu Pai, eles estão se posicionando na Tua presença. Eu não estou falando de pecado, meu Pai, estou falando de posicionamento. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos posicionar diante do Teu altar e levantar os olhos aos céus e dizer: Senhor, eis-nos aqui, meu Pai. Se o Senhor quiser e tiver que enviar alguém, envia a minha pessoa. Então, em nome de Jesus, eu lhe entrego as nossas vidas agora em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus.